pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós já falamos aqui, né, de não colocar a candeia embaixo do alqueire, e aí o termo alqueire, que é citado na Bíblia, ele significa mais ou menos, tem algumas traduções, mas significa mais ou menos uma cesta, um recipiente, um vaso para medida. Geralmente para medir grãos, e media-se também o óleo, que era usado como combustível para acender essa candeia. No caso, nós temos assim, sempre que levar no sentido alegórico, né, do que Jesus falava. Então, essa passagem fala em acender a lâmpada, né, a candeia, sob o alqueire, embaixo dele. Isso simbolicamente representaria ocultar a luz. Então, nós não devemos ocultar a luz. A nossa luz que nós temos, que todos nós somos fonte de luz, e também a luz daquilo que nós buscamos aprender na nossa evolução, no nosso aprimoramento. E aí tem mais uma passagem aqui do Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz assim: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, como eu já falei, todos nós somos fonte de luz. E onde nós estamos colocando a nossa luz? Será que nós estamos ofuscando ela, escondendo ela? Ou fazendo ela brilhar para compartilhar com todos os nossos, né, que convivem na nossa presença? Nós estamos iluminando alguém ou algum lugar, alguma situação? Nós sempre podemos ter a oportunidade de iluminar alguém que esteja conosco, ou alguma situação. Basta a gente ali refletir e buscar aquela nossa luz que nós temos, que todos nós temos. Então, cada um de nós, dentro do nosso grau, né, evolutivo, das nossas possibilidades, nós podemos sim melhorar a cada dia a nós mesmos e aos outros, o ambiente que nós estivermos. E como nós podemos encontrar essa luz dentro de nós? Porque muitas vezes, diante de algumas situações, nos sentimos um pouco perdidos, que isso também é comum, né, acontecer, dado a nossa ainda inferioridade aqui do planeta Terra, do nosso estágio. Mas nós podemos, então, tentar encontrar essa luz buscando conhecimento, lendo a palavra, lendo o Evangelho, sempre nos baseando no maior mestre que nós temos, que é Jesus, em tudo que ele deixou para nós, né, de ensinamento. Então, buscando esse conhecimento, a gente vai conseguir cada vez mais conseguir também o nosso autoconhecimento, né? Buscando o conhecimento da palavra, buscando o nosso autoconhecimento, conhecendo nossas limitações, as nossas possibilidades, tentando fazer assim o melhor que a gente puder dentro do que é possível para nós. E ter a sabedoria de colocar em prática também aquilo que nós aprendemos, porque a gente lê o Evangelho, a gente estuda, a gente, né, vê essas belas mensagens aqui, mas que a gente também consiga colocá-las em prática, que assim também nós, sendo bons exemplos, nós estamos, além de nos iluminando também aqueles com quem a gente convive, com quem a gente tem alguma oportunidade de estar junto. E aí também tem aqui uma parte que fala, né, eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. Há essa questão das parábolas, né? Nós podemos entender assim que, como ainda nem todos estavam preparados para entender essas mensagens, passando dessa maneira por parábolas, mesmo eles não entendendo, eles conseguiram passar aquilo adiante, né? Essas mensagens foram permanecendo ao longo do tempo. Então, conforme a humanidade foi evoluindo, isso foi passando a ter mais sentido, nós fomos conseguindo, assim, dada a nossa evolução já agora, né, diferente lá do tempo de Cristo, já conseguimos já assimilar, e com a luz do Espiritismo também, que vem nos ajudar a interpretar muitas coisas, nós já podemos perceber, então, que foi importante que Jesus, como sempre, né, na sua sabedoria, passar as mensagens dessa forma.
Nós sabemos que tudo que ele fez teve um propósito, uma intenção, que é sábia, muito mais sábia do que nós podemos entender, inclusive. Mapai também diz que porque o coração desse povo está entorpecido. Lá, os seus discípulos, para eles já era possível revelar algumas coisas do céu. Eles já eram pessoas, já espíritos mais evoluídos também, foram os escolhidos para estar ali do lado do Cristo. E eles já tinham alguma capacidade de entender melhor as coisas, embora nem tudo, ainda teve coisas também, né, que levou mais tempo para ser compreendido. Mas nós temos que entender que naquele tempo ainda nem tudo poderia ser revelado, como até agora, mesmo com mais entendimento que tenhamos, nem tudo nos é dado a revelar. Os próprios espíritos superiores trazem suas mensagens, também nem revelando tudo ainda, porque isso vai de acordo com o nosso adiantamento. Conforme mais evoluídos estivermos nesse planeta, mais será revelado, tudo ao seu tempo. E cabe a nós, né, termos ali a nossa resignação de buscando a cada dia nos conhecer e conhecendo e tentando entender, né, da melhor maneira possível. Num trecho aqui diz que Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire enquanto ele mesmo oculta, né, o sentido de suas palavras, até mesmo nessas parábolas, né, sobre o véu da alegoria, pode muitas vezes não ser muito bem compreendido. Mas, como também já citei, né, que não estando todo mundo no estado de compreender, seria até, de certa forma, seria um pouco inútil passar aquelas palavras ao vento. Talvez pudesse até querer modificar alguma informação, como foi feito também ao longo do tempo. Então, são as coisas que tudo no seu tempo. Isso não significa também, né, que todas as coisas já são reveladas. Como eu já falei, nós vamos assim, degrau por degrau, na nossa escada evolutiva, proporcional à nossa inteligência. Nós vamos conseguir absorver tudo isso gradativamente, e isso vai ser de uma maneira proporcional à nossa inteligência. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Aí isso aqui também nos faz lembrar que nós temos que ter a nossa fé raciocinada, não aquela fé cega que simplesmente segue alguma coisa sem ter o entendimento. A fé raciocinada, daquilo do que é justo, do que é correto. Às vezes a gente quer alguma coisa que nem sempre vai ser bom para outros também, em determinadas situações. Temos que avaliar isso também. Será que aquilo que eu estou pedindo com muita fé realmente é o que eu necessito nesse momento? Será que não é uma questão de vaidade, de orgulho? Sempre assim, a gente pode também pesar isso. Qual é a importância daquilo que nós estamos buscando? Se realmente isso vai ser útil para mim e para todos aqueles com quem eu convivo. Mas tendo feito da caridade para com o próximo, da humildade, a condição expressa de salvação, Jesus deixou tudo perfeitamente claro e explícito. Ou seja, ele não deixou seus ensinamentos somente por parábolas, né? Muitos ensinamentos foram nessas mensagens, de forma alegórica, que nós temos que não levar no sentido real, mas sim buscar o sentido a que ele tentou se referir naquele momento, para aquele povo que ainda não tinha entendimento, nós hoje com o maior entendimento. Mas muitas coisas ele deixou sim explícito, como por exemplo, os próprios exemplos dele de amparo, de ajuda, ajudar ao próximo, fazer o bem a quem quer que seja, qualquer que seja o necessitado com quem você encontra no seu caminho, de não julgar se você também, né, todos nós aqui temos as nossas falhas, as nossas dívidas, então também não julgar os irmãos. Então esses exemplos ficaram bem explícitos. Então a mensagem de Jesus, além dessas por parábolas, que levou um certo tempo para assim ver às vezes até ainda hoje tem algumas que nos geram algumas dúvidas, mas nós temos já a ajuda dos espíritos superiores, através das mensagens aqui de Kardec no Evangelho, que conseguiram nos iluminar um pouco mais, elucidar um pouco de algumas dúvidas. Também temos o exemplo de Jesus. Então ele nos ensina assim a praticar a caridade, a bondade,
e isso foi de forma bem explícita, não há dúvidas como reagir diante de alguma situação, que é o que a gente sempre tem que pensar também, em determinadas situações, o que Jesus faria? Então, para a gente pensar se está tomando uma atitude correta, é pensar assim, mas o que Jesus faria no meu lugar? Como eu deveria agir? Como Jesus veria a minha ação diante disso? Então, é sempre uma boa coisa se pensar, né? Para a gente poder reafirmar esse nosso propósito. E aqueles que já têm, será dado ainda mais. Como, por exemplo, os seus discípulos conseguiam ter mais informações ali, mais revelações, porque eles já tinham uma superioridade espiritual em relação ao povo daquela época. E cada um de nós, quanto mais a gente tiver noção do que é certo, do que é errado, do que devemos ou não devemos fazer, mais ainda será cobrado de nós a nossa postura. Quanto mais a gente souber, porque muitas vezes uma pessoa que, de repente, de certa forma, assim, ignorante, no sentido de não ter muito conhecimento, não ter muita vivência em certas situações, até pela vida que leva, pelas condições que a vida lhe trouxe, muitas vezes a pessoa ela tem menos responsabilidade em determinadas coisas que ela faz do que nós que, por exemplo, estamos aqui buscando nos aprimorar, buscando nos melhorar, fazendo a nossa reforma íntima, moral e pessoal. Então, quanto mais a gente tem informação, mais a gente é responsável ainda pelos nossos atos de fazermos as coisas de forma correta. O Espiritismo vem hoje lançar a luz sobre a multidão de pontos obscuros. Através dele, nós temos bastante material aqui de informação para estudarmos e irmos cada vez mais nos iluminando, né? Tornando-se assim nós, cada um de nós, uma candeia viva e acesa nesse nosso planeta. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno, como já tínhamos comentado. E aí vem mais um item aqui, não vades aos gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Então Jesus, mais uma vez, lhe prova em muitas circunstâncias que o povo judeu, eles já tinham esse espírito de poder absorver essas mensagens. Então, por isso, está aqui, ó, a mensagem de Jesus era para toda a humanidade, mas ele falou lá para não ir aos pagãos. Teria sido pouco caridoso pensar assim, simplesmente não vá, como se ele estivesse diferenciando, né, um povo do outro. Mas é porque realmente eles ainda não tinham a mente aberta para poder crer naquilo que eles estavam pregando do seu evangelho, não estavam preparados. Então, era para eles irem semear lá num terreno que fosse já preparado. Então, eles já foram, era para eles irem, porque também eles não sabiam tudo ainda, né, os seus discípulos, os seus apóstolos, daquilo que eles sabiam, já para eles irem pregar no terreno que já estava pronto, para que ali fosse plantada a semente do evangelho, para que ela pudesse, então, dali germinar, crescer e se propagar por todas as partes. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Então, naquele tempo, onde Jesus orientou seus apóstolos lá, a quem ele tinha que ir pregar a mensagem, hoje já não. Hoje o evangelho já está aqui para todos. Nós já estamos num grau em que podemos todos ter o acesso a essa luz e basta nós abrirmos nossa mente para entendermos cada vez mais e melhor e irmos nos iluminando. Os sãos não têm necessidade de médico. Mais uma passagem aqui do Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos.
O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então Jesus estava se dirigindo sobretudo aos pobres, aos mais necessitados, aos doentes, porque muitas vezes também tinha aquele julgamento, né? As pessoas que estavam, por exemplo, leprosas, tinham que ficar isoladas em outro lugar. A pessoa tinha um problema de saúde, eram pessoas impuras. Mas essas eram as que mais necessitavam também do amparo. Então ele usa essa forma. Estavam julgando lá o Mateus, porque ele ainda na época era um coletor de impostos, que no caso as pessoas lá viam como uma pessoa de má vida, não gostavam, mas não estavam vendo assim, porque ele já estava com seu coração aberto também para receber os ensinamentos, para ali caminhar junto com Jesus, nessa caminhada da pregação do Evangelho, dos seus ensinamentos, da divulgação, né, do cristianismo. Então, essas pessoas que até muitas vezes nós podemos, às vezes, julgar como uma pessoa que, de repente, a gente pode achar que não vai entender o que a gente vai falar, ou que não vai querer escutar, ou que está passando por algum problema e está tão endurecido que não tem nem assim, não está nem querendo abrir o seu coração para ouvir as mensagens. Mas nós podemos também, sim, ir nessas pessoas, porque elas, muitas vezes, como são as mais necessitadas, de repente é isso que falta, né? Alguém para ir lá, para pegar pela mão, para levar até um lugar mais iluminado. Às vezes a pessoa está numa depressão ou em pensamentos muito negativos. Não adianta falar, essa pessoa não adianta falar com ela, que ela não quer ouvir, ela é muito para baixo. Não, aí sim que nós temos que ir lá, são os mais necessitados. Como diz aqui, né? Os sãos não têm necessidade de médico. Quem já está ali no caminho, não precisa, às vezes, tanto assim, de que você vá lá e insista em tentar fazer alguma mudança. A gente quer mudar, às vezes, alguma pessoa que já está bem. Não é um egoísmo nosso. Porque a gente não busca ali alguém que realmente está precisando de um amparo, precisando de um apoio, passando por uma dificuldade, muitas vezes não somente financeira, mas pode ser uma dificuldade moral, uma dificuldade sentimental, passando por conflitos, né, internos. Então, buscar sempre assim, aonde mais precisa do amparo. E aqui também fala, nesse item, sobre muitas vezes também da mediunidade, né? Às vezes as pessoas podem julgar, né, que a mediunidade é concedida a pessoas indignas e incapazes, assim, né, de fazer o bem. A pessoa faz o mau uso da mediunidade. Porém, a mediunidade, ela não é dada àqueles escolhidos que são pessoas especiais. É uma faculdade orgânica que muitas pessoas podem ter essa capacidade. E essa faculdade orgânica, assim como a gente ouvir, falar, escutar, é uma das nossas, do que nós temos como seres humanos aqui, viventes na Terra. E o ser humano, ele com o seu livre-arbítrio, ele acaba fazendo mau uso da sua fala, mau uso dos seus ouvidos, né? Você falar mal das pessoas, ou você ficar passando fofoca, né, por aí, passando informações, né? Às vezes também ouvir uma notícia, já passar com algum grau já de maldade. Então, a gente, né, nós seres humanos fazemos um mau uso de várias coisas que nos é dado. Nós temos o nosso livre-arbítrio e assim também a mediunidade. Pessoas fazem mau uso, sim, mas elas vão prestar contas disso que elas fazem também, assim como de qualquer tipo de mau uso que nós fizermos, seja da vida. Tudo que a gente puder fazer de bem, a gente faz, que a gente faça. Porque se formos fazer o mal, seja de qualquer tipo que for, ou agir errado, agir fora das leis, tanto dos homens quanto das leis de Deus, né, das nossas regras morais e as regras mesmo civis, nós vamos prestar contas. Sejam coisas aqui da terra mesmo, na justiça terrena, senão vai ser na justiça divina. Isso com certeza vai acarretar, né, no estacionamento da nossa evolução. Essa mediunidade para as pessoas também que fazem mau uso, ela poderia ser um remédio que iria fazer ela progredir espiritualmente, evoluir como espírito, que somos imortais, e ali ela já vai estacionar naquele degrau ali e vai ter ainda que depois correr atrás para ainda passar pela expiação, pela prova de ter feito isso, de ter feito o mau uso. Ainda vai ter que pagar por esse mau uso. Então, é sempre uma coisa a se pensar.
Também é dada essa mediunidade para todo tipo de pessoa, porque assim também ela é acessível, não é assim como para pessoas especiais e seletas. Estão em todos os lugares, em todos os ambientes, tem as pessoas com essas faculdades, mas aí vai do ser humano, né? Nós, como temos o livre-arbítrio, fazermos o bom uso de tudo que nos é dado. Então, a mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, não é porque é uma pessoa especial, mas a mediunidade dela vai ser especial se ela tiver aquela afinação com os bons espíritos. Porque se ela for um médium que também acabar aí, né, fazendo as coisas erradas, vai acabar atraindo os maus espíritos e dali vai ser só obsessão e coisas ruins. Então, a qualidade da pessoa moral é o que conta e do bom uso que ela vai fazer. Vamos para o próximo item, coragem da fé. Temos 2 passagens aqui. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Passagem que está em São Mateus. Vamos dizer assim, que não basta crer em algo, é preciso viver aquilo. Então não basta crer somente, precisamos viver isso e colocar sempre em prática em nossa vida, conforme as nossas crenças, praticando aquilo em que acreditamos, ser fiel aos nossos ideais e avaliando também os nossos valores, né? Exercitando o bem e combatendo o mal sempre. Não somente o mal externo, né? O mal que está dentro de nós também, que é a maior luta que nós temos, é contra o mal que existe dentro de nós. E uma passagem aqui de São Lucas, capítulo 9, versículo 26, se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então aqui, essa questão de se envergonhar, nós temos que ser corajosos, vamos entender assim, corajosos de não se deixar levar pelas crises do mundo, pelos maus momentos, né? Nós temos que respeitar a tudo e a todos, e não também sem ficar omissos. Nós temos que respeitar as diversidades, as diferenças, mas quando nos encontrarmos em situações que possam ferir também aos outros, a maioria do povo, né, quando a gente vê que são situações que vão estar colocando ali mais pessoas também expostas a alguma situação ruim, nós não podemos também ficar omissos, né? Sermos corajosos e enfrentarmos de forma digna e honrada, mantendo sempre a nossa boa conduta. E aqui também, ó. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. É mais assim um recado para nós nos mantermos corajosos, porque nós temos sim momentos de fraqueza, todos nós temos, a Terra não é um planeta perfeito, então temos os nossos momentos, mas que nós busquemos a nossa coragem, mesmo dentro das nossas fraquezas, porque assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, em qualquer situação, nós tivermos coragem de enfrentarmos de maneira correta, nós vamos colher os frutos disso, não somente aqui na nossa vida, né, nessa existência, mas isso tudo já conta para a nossa evolução também. E, da mesma forma, nas nossas fraquezas, quando nós somos omissos ou fracos, acabamos nos deixando levar por situações ruins ou negativas, também vamos ter depois que colher esses frutos também. Mas não vamos desistir, porque são coisas que acontecem com todos nós, mas o importante é nós termos sempre esse pensamento de tentar se reerguer, se levantar, dar a volta por cima. Que claro que não é fácil, mas nós também nos abrirmos para aqueles que querem nos ajudar e ter muita fé, né? Sempre ter muita fé, acreditar muito e confiar muito, porque Deus é um bom Pai que jamais nos desampara. Muitas situações nós não entendemos o porquê estamos vivendo, mas Deus que sabe todas as coisas
sempre, por mais que pareça um mal para nós, que não temos todo o entendimento, muitas vezes lá na frente, no futuro, aquilo é um bem que quando a gente vai lembrar de tudo que aconteceu, vai fazer aquela retrospectiva, a gente vê que foi maravilhoso o que aconteceu, mesmo que nós entendemos como um mal na época, depois ele vai sempre verter no bem. Nós temos que aceitar a lei de causa e efeito, sem se revoltar, confiando, né, que as consequências dos nossos atos, bons ou ruins, servem de aprendizado. E evolução espiritual também. A lei de causa e efeito, ela não condena ninguém. Ela serve mesmo para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. Então, se acontecer uma coisa boa, maravilha. Se acontecer uma coisa ruim, vamos aprender com essa situação. E a cada um segundo as suas obras também, né? A cada um segundo as suas obras. Vamos fazer o bem para a gente conseguir também nos melhorar e ajudar na evolução dos irmãos e do planeta. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Tem um trecho aqui de uma passagem que está em vários evangelhos lá na Bíblia, que ela está aqui, no item 18. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Então aqui, né, vamos refletir, né, sobre suportar corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Nós vamos passar, sim. Hoje pode estar tudo ruim, mas nós sabemos que a tempestade vai passar. Da mesma forma que hoje pode estar tudo ótimo e maravilhoso. Mas nós já temos que ter a noção de que, como estamos aqui no planeta Terra, por mais que a gente faça o bem e se dedique, ainda assim haverão coisas que vão acontecer também desagradáveis, às vezes coisas que não dependem só de nós, ou que seja também fato feito por nós mesmos, mas nós temos que ter a resignação, porque tudo passa, a tempestade passa, o sol vem, e dias nublados também passam, e o sol volta, e essa é a roda da nossa vida. Tudo para o nosso aprendizado. Receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Essa coragem de nos mantermos perseverantes e resignados na nossa fé e na nossa boa conduta é o prêmio que nós vamos ter de conseguir evoluir, de podermos reencarnar na Terra novamente, que ela já será um planeta já num estágio melhor, que ela já está aí nessa fase de transição, ou até mesmo depois de algumas encarnações ir para um planeta ainda mais evoluído, nos tornarmos um espírito mais evoluído, um espírito superior, que é para isso que a gente existe, né? É necessário que os valores espirituais estejam acima dos valores materiais, sacrificando esses em favor daqueles. Sempre a gente priorizar o que é moral e espiritual, em detrimento do que é material, porque nós, estando aqui na planeta Terra, precisamos sim da parte material, é muito importante. Nós só não podemos dar mais importância à parte material do que à nossa parte espiritual. Nós ainda temos, né, esse apego material, mas temos que cada vez mais ir tentando, né, desapegar, porque daqui nós não levamos o que nós temos, apenas o que nós somos. O que nós somos, o que nós fazemos, e isso vai nos ajudar ou nos atrapalhar quando desencarnarmos para a nossa próxima depois existência. Mas o que nós fizermos de bom, com certeza vai nos ajudar. Somos espíritos imortais, devemos direcionar nossas energias para o bem de todos, não só para o nosso bem, pensando sempre no bem nosso, no bem do próximo e no bem do planeta em que vivemos, evitando assim prejudicar a si e aos outros, né? Devemos evitar nos prejudicar a nós mesmos. Muitas vezes tem essa história de autossabotagem. Às vezes está indo, as coisas são meio assim, a gente também se critica muito, se cobra muito, às vezes não consegue se perdoar, que é uma coisa muito difícil, a gente às vezes se perdoar de coisas que fizemos, que dissemos. Às vezes a gente ofende uma pessoa, e aquela pessoa consegue nos perdoar e nós mesmos não conseguimos. Mas é um exercício também, que temos que fazer nos livrar disso, né? Deus tem misericórdia de todos nós. Então, nós também temos que ter, não só do próximo, como de nós mesmos, né? E aí, então, para finalizar, eu ia também assim, propor essa reflexão, né? Para todo mundo refletir quais são os sentimentos que nós estamos procurando cultivar.
a cada dia? Que sentimento nós estamos cultivando em nós? E naqueles com quem nós convivemos? Em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na vida em sociedade no geral? Será que são bons sentimentos, sentimentos de raiva, de revolta? Nós temos que refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo com os nossos sentimentos, com a nossa luz? Todos sendo pontos de luz, tendo a nossa luz que podemos aí irradiar para iluminar a tudo e a todos. Se nós estamos escolhendo usar essa luz ou não. Então, que a gente procure se iluminar, sejamos a candeia viva nesse planeta, e que assim façamos sempre esse exercício. Vou também ler uma mensagem aqui, que eu sempre procuro finalizar com alguma mensagem, até mesmo, né, do Emmanuel, mas tem uma passagem aqui, que é da Bíblia mesmo, também do Evangelho de Mateus, que eu acho que, né, porque é bem pertinente com esse capítulo que nós estudamos. Brilhe a vossa luz diante das pessoas. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Uma mensagem muito linda aqui de Jesus, dando mais esse incentivo para nós. Que a gente possa, então, fazer brilhar a nossa luz dentro de nós, para nós mesmos, iluminando a todos. E assim, então, vamos fazer a prece de encerramento. Muito obrigada a todos aqui presentes, a todos que estão acompanhando na rede social. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e muita paz a todos. Aqui no salão nós vamos prosseguir com o atendimento fitoterápico. Fiquem com Deus.